queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Luiz Fabiano Leles. Nós estamos em mais uma gravação das lições da EPT da CPAD. Esse trimestre estamos estudando sobre o avivamento. Na lição passada nós vimos sobre o avivamento pelo mundo. Vemos um histórico dos grandes avivamentos que aconteceram pelo mundo. Como foram esses avivamentos e as mudanças que esses avivamentos trouxeram para a igreja, a pessoa que foi usada para trazer avivamento, também para a sociedade. Nós aprendemos que todos os avivamentos eles trazem mudança, transformação no comportamento, nas atitudes, pensamentos e mentalidades. A lição desse domingo é a lição número 9, que tem como título sobre o avivamento pentecostal no Brasil. Essa lição nós vamos traçar um panorama histórico do avivamento no Brasil. É uma lição que ela contém questões históricas e também questões doutrinárias. Nós vamos ter que fazer uma aplicação abordando esses dois aspectos, o aspecto histórico e o aspecto doutrinário dessa lição. Na verdade, essa lição é um panorama do grande avivamento que aconteceu no Brasil, do qual nasce o movimento pentecostal. E esse avivamento acontece na instrumentalidade de Daniel Berg e Gunnar Wingren. E o texto áureo dessa lição diz assim: E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Atos 19, 5 e 6. E a verdade prática diz assim: Deus derramou grande avivamento pentecostal no Brasil, ele pode avivar mais uma vez o seu povo. Nosso texto bíblico é em Atos capítulo 19, versículo 1 ao 7. Nós não vamos ler para ganharmos tempo no vídeo, mas partimos do princípio que o professor já leu. Esse capítulo todo de Atos está contextualizado dentro do assunto proposto da lição, baseado nessa leitura bíblica. Lembrando a você que é novo por aqui, que nós estamos gravando um ambiente residencial onde não há revestimento acústico, então, uma hora ou outra, você vai ouvir sons externos de carros ou motos passando, mas nada que atrapalhe o entendimento da lição. Futuramente, se Deus assim permitir, nós conseguiremos um local mais apropriado para a gravação. Pois bem, lição número 9, sobre o avivamento pentecostal no Brasil. Conforme eu disse nessa lição, nós vamos abordar questões históricas e também questões doutrinárias. Nós nos contextualizarmos, o fato ocorre quando o apóstolo Paulo ele está em Éfeso e ali ele encontra com pelo menos 12 discípulos e ele pergunta a esses discípulos se eles já receberam o Espírito Santo quando creram. E a resposta que esses homens dão concede a Paulo uma percepção de que algo estava incompleto na vida deles. Eles vão responder que nunca mesmo tinham ouvido falar sobre o Espírito Santo. E para resumir o contexto histórico, após essa resposta desses homens, vemos Paulo impondo as mãos sobre eles e orando, e na sequência eles recebem o poder do Espírito Santo e falam em línguas. Podemos dizer que eles recebem ali o batismo no Espírito Santo. Esse é o contexto da nossa lição. Como eu disse, ela tem questões doutrinárias e questões históricas. Nós não vamos abordar algumas questões doutrinárias polêmicas dentro deste capítulo 19 de Atos. Existe aqui algumas questões doutrinárias que são muito polêmicas, mas nós não vamos focar nessas questões porque o nosso foco aqui é a questão do batismo no Espírito Santo que esses homens ainda não tinham recebido, mesmo sendo cristãos, mesmo estando realizando a obra de Deus, mesmo sendo salvos. Essa é a questão. Faltava algo para a vida deles. E vamos deixar algumas questões polêmicas dentro desse contexto para uma outra oportunidade. Se for necessário, e você, professor, identificar essas questões polêmicas, e você desejar que a gente grave um vídeo só sobre essas questões, entre em contato comigo pelo privado, e dependendo da quantidade de pessoas que perceberem essas questões doutrinárias polêmicas que eu estou falando e
para gravar um novo vídeo, dependendo da quantidade de pessoas a gente faz isso, mas aí está aí um teste para você, professor. Você que é professor, quais são as questões doutrinárias polêmicas que você identifica dentro deste capítulo 19? Faça uma pesquisa aí, vê se você descobriu, manda para mim no privado, no zap aí, para ver se você está realmente por dentro da lição. Caso o aluno pergunte a você sobre essas questões polêmicas, você, como bom professor, não irá dissertar o tema com detalhes, porque o seu foco é o poder do Espírito Santo. As outras questões ficam para uma outra oportunidade, porque se você for responder ao aluno cada questão doutrinária polêmica que tem dentro deste capítulo 19, você vai perder a sua lição. Mas você, professor, fica como a casa para você, como um teste de percepção. Quais são as questões doutrinárias polêmicas que você consegue identificar dentro desse capítulo 19? Dito isto, o que é que nós veremos nessa lição? Vamos ver o momento da chegada do movimento pentecostal, ou seja, do avivamento no Brasil. Na semana passada vimos o avivamento no mundo, agora esse avivamento chega no Brasil. Então vamos ter um panorama da chegada desse movimento pentecostal, que é o avivamento aqui no Brasil. Vamos ver qual era a situação espiritual do Brasil antes desse avivamento. Esse avivamento, como estamos aprendendo, um avivamento sempre acontece a partir da vida de alguém. Deus sempre usa alguém para promover um avivamento. E o avivamento no Brasil vai acontecer no ano de 1901, se não me engano, a instrumentalidade de Daniel Berg e Gunnar Wingre. Nós não vamos entrar em detalhes na história da vida desses homens, porque, primeiro, que o nosso tempo não dá, e segundo, que a história deles é acessível, até mesmo no Google. Se você pesquisar, você vai encontrar a história deles. Vamos aqui citar apenas alguns fatos relacionados à história desses homens que foram fundadores do movimento pentecostal no Brasil e especificamente da Assembleia de Deus no Brasil. Mas como era a situação espiritual antes deles virem para cá e antes desse avivamento acontecer aqui no Brasil? Vamos ver também como ocorreu este avivamento, a dinâmica desse avivamento através da vida deles aqui no Brasil. Vamos ver qual a importância que esse avivamento teve aqui para o Brasil. Vamos analisar também a resistência que teve esse avivamento, a resistência que teve a este movimento pentecostal nascido através deste avivamento. Houve muitas perseguições. E vamos ver também quais foram os resultados que esse avivamento trouxe para o Brasil a partir do nascimento desse movimento pentecostal no Brasil, provocado por esse avivamento. Quais são os outros resultados que esse avivamento trouxe para o Brasil? E por fim veremos também algumas aplicações práticas, como a gente sempre vem fazendo ao longo de toda a lição. Lição que promete ser bem rápida, porque é uma lição bem simples, bem fácil de ministrar, lembrando que ela contém questões doutrinárias e também questões históricas. Pois bem, vamos ao primeiro tópico então, partindo do princípio que você, professor, já leu a lição, já preparou a sua aula, e aqui é só um complemento, um subsídio, ajudar na sua argumentação, na ministração da sua aula. No primeiro tópico, nós temos sobre o movimento de Atos se repete no Brasil. Em que sentido o comentarista está dizendo para nós que aquele movimento que aconteceu em Atos 19, ele se repete no Brasil? Então nós temos aqui um acontecimento já vivido lá no passado e que foi repetido no Brasil. Mas nós precisamos entender em que sentido que o comentarista está afirmando isso. Esse movimento de Atos se repete no Brasil. Vamos lá então. Para nós entendermos isso, nós temos que entender a leitura bíblica em classe. Conforme já dissemos aqui, quando Paulo chega em Éfeso e ele encontra ali alguns discípulos, e Paulo percebeu que esses discípulos ainda eles não tinham ouvido falar sobre o Espírito Santo ou sobre o batismo de Cristo, o batismo em nome de Jesus. Paulo percebe que aqueles discípulos, eles estavam sem conhecimento acerca do Espírito Santo e principalmente acerca do batismo do Espírito Santo. Ou seja, eles eram cristãos, porém ainda não tinham recebido um conhecimento pleno da fé. Bom,
Eles eram cristãos. Segundo alguns historiadores, há mais de 26 anos, desde quando João Batista batizava até esse momento em que Paulo chega em Éfeso, se passaram 26 anos. E esses homens estavam ali como discípulos, realizando a obra de Deus, porém, sem ter um conhecimento pleno da fé. E como é que Paulo percebe que esses homens não tinham um conhecimento pleno da fé? É exatamente quando Paulo faz essa pergunta que está na imagem. Recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? Então, quando Paulo faz essa pergunta acerca do Espírito Santo, acerca do poder do Espírito Santo, é que Paulo percebe que esses homens não tinham um conhecimento pleno do Evangelho. Isto porque, quando você analisa a história da igreja primitiva, inúmeras formas de cristianismo se difundiram ali nos primeiros anos da igreja de forma incompleta. Por exemplo, acerca da ressurreição, Paulo vai escrever aos Coríntios ensinando sobre a ressurreição, dizendo que se não houvesse ressurreição, a nossa fé é vã, porque havia um grupo ali que não acreditava na ressurreição dos mortos. Então, percebe-se claramente que a difusão do evangelho, do cristianismo, era feita de modo incompleto. E quando os apóstolos percebiam isso, eles se desdobravam ali para corrigir essas falhas, levando o evangelho pleno. E é exatamente isso que acontece aqui em Éfeso, quando Paulo chega ali. Então Paulo faz a pergunta para aqueles discípulos: olha, vocês já receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Agora, é preciso entender uma coisa. Quando Paulo faz essa pergunta não trata aqui do fato deles receberem o Espírito Santo no momento da conversão. Não é isso que Paulo está fazendo. A pergunta que Paulo faz, recebeste vós o Espírito Santo quando crestes, não se refere a uma pergunta se eles tinham recebido o Espírito Santo como pessoa, como paracleto, como companheiro, como aquele que iria habitar dentro deles. Por quê? Porque isso ocorre com todos que aceitam Jesus. Mesmo que eles não soubessem da existência do Espírito Santo, independente disso, Paulo sabia perfeitamente que eles tinham o Espírito Santo como pessoa na vida deles, porque eles eram cristãos, tinham recebido a Cristo. Em Romanos, você pode ler isso lá em Romanos capítulo 8 e versículo 9, Paulo fala que aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse não é de Cristo. E esses homens eram de Cristo, então eles tinham o Espírito Santo. Então, é preciso entender que essa pergunta não se refere se eles tinham a pessoa, se eles receberam a pessoa do Espírito Santo como companheiro, como ajudador, como aquele que iria habitar neles, porque isso eles tinham, isso independia do conhecimento deles sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, quando Paulo faz essa pergunta era sobre receber o poder do Espírito Santo, ou seja, receber o batismo no Espírito Santo. E por que você entende isso? Analisando o contexto, porque logo na sequência, Paulo vai orar por eles e eles vão receber esse poder do Espírito Santo. Então, o que Paulo está perguntando aqui, recebeste vós o Espírito Santo quando creste? Paulo estava se referindo a uma bênção e uma experiência que é subsequente à conversão. Ou seja, é aquele revestimento de poder que vem, como na sequência ou na sequência da salvação. Para nós continuarmos entendendo melhor isso aqui, quando Paulo faz essa pergunta, na verdade Paulo está perguntando para eles se eles receberam a plenitude do Espírito Santo. Porque, repito, mesmo sem eles terem conhecimento acerca da pessoa do Espírito Santo, eles tinham o Espírito Santo. Isso independia do conhecimento deles, porque todos têm, quando recebem Jesus como Salvador, você recebe o Espírito Santo como pessoa. Veremos aqui. Mas o que Paulo estava se referindo nessa pergunta é sobre a plenitude do Espírito Santo. E essa plenitude do Espírito Santo ela acontece exatamente quando o crente ele é revestido com o poder do Espírito Santo. Então, neste acontecimento, neste fato, fica bem claro, então, que Paulo está mostrando para eles que há bênçãos, que há experiências distintas no processo da salvação.
Nós aprendemos e cremos que a salvação é um processo. E dentro desse processo há experiências que são distintas uma das outras, porém fazendo parte do mesmo processo. Então, o que Paulo está mostrando para nós? Aqui temos as questões doutrinárias das quais eu falei, que vamos focar nessas que se referem, né, ao poder do Espírito Santo. Então, qual é a questão doutrinária que Paulo está nos mostrando aqui? É que, primeiro, existe a experiência da salvação. A experiência da salvação ela vem pela fé em Jesus. Efésios 2,8 diz, né? Porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, né? Não vem de vós, vem de Deus, né? Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a primeira experiência dentro do processo da salvação, podemos perceber isso no contexto de Atos 19, nesse fato, nesse acontecimento dos discípulos, né, desses discípulos, é que Paulo está mostrando que existe a experiência da salvação que vem pela fé, mas tem também a experiência de receber o Espírito Santo como paracleto, ou seja, de receber o Espírito Santo como companheiro. Isso acontece no momento da conversão. Então, quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, automaticamente, no mesmo momento, ela recebe o Espírito Santo como paracleto. O Espírito Santo passa a habitar na vida dela. Isso pode ser confirmado nas citações abaixo e também em 1 Coríntios 6,19, vamos ler apenas um que diz que não sabeis vós que o vosso corpo é templo, habitação, morada do Espírito Santo? Quando é que isso acontece? Exatamente no momento da conversão. Então, aqueles discípulos ali, eles já tinham a salvação em Cristo Jesus, porque creram em Jesus e receberam Jesus. Independente do conhecimento deles acerca do Espírito Santo ou não, eles tinham o Espírito Santo com eles, o Espírito Santo habitava neles. E Paulo mostra a experiência do batismo nas águas, que aí Paulo vai falar sobre o batismo de Cristo, não é isso? Quando ele pergunta para os discípulos em que eles eram batizados, e eles vão dizer que eram batizados no batismo de João, logo em sequência diz a Bíblia que eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Aqui, ambos são batismo nas águas. Aqui está aquela questão da doutrinária polêmica que pode surgir, que é a questão de houve um rebatismo aqui, batismo de João, batismo de Cristo, qual que é a diferença? Não vamos entrar nessa questão aqui agora, nessa aula, porque carece de um tempo maior para explicar. O foco aqui é, ambos os batismos são efetuados nas águas. Então, o batismo nas águas, ele faz parte dessa experiência do processo de salvação. Eles já tinham sido batizados. Mas faltava algo ainda para eles. Faltava a plenitude do Espírito Santo. Esquece a questão do batismo em nome de Jesus, aí que dá a ideia de um rebatismo. Esquece isso e vamos focar no batismo nas águas, porque ambos são efetuados nas águas, e eu não vou entrar nessa questão aqui agora para não perder o foco da lição, que é exatamente a plenitude do Espírito Santo. Então, o que faltava para eles era a plenitude do Espírito Santo. E essa plenitude do Espírito Santo é o quê? É a experiência do batismo no Espírito Santo. Era isso que faltava para eles. Eles não tinham a plenitude do Espírito Santo. É quando Paulo, então, ele faz uma oração por eles, e diz a Bíblia que Paulo ora por imposição de mãos, e eles recebem o batismo no Espírito Santo. Então, as imagens que você está vendo aí, a primeira imagem de um homem com a pomba dentro dele, simbolizando o quê? Simbolizando a presença do Espírito Santo dentro de você. Quando você recebe Jesus como Salvador, o Espírito Santo passa a morar em você. A segunda imagem é o batismo nas águas, que é o processo para sepultamento de pecados, é o processo em que a pessoa faz o seu testemunho de conversão. E a terceira experiência, que é a quarta experiência, na verdade, que é a experiência do batismo no Espírito Santo, que é esse revestimento de poder, e como pentecostais, na doutrina pentecostal, cremos que a evidência desse revestimento é o falar em línguas estranhas, porque na sequência, quando Paulo ora por esses homens, e eles são batizados no Espírito Santo, na sequência eles falam língua e profetizam. A terceira imagem você vê um homem sendo revestido. Olha, você reveste uma pessoa que já está vestida.
Então essa primeira veste representa o quê? A salvação. Esses homens, esses discípulos tinham já a salvação, mas precisavam da plenitude do Espírito Santo, que é o revestimento. E aí a imagem desse homem sendo revestido com uma nova veste, por cima daquela veste que já tem, é exatamente simbolizando o quê? O revestimento do poder do Espírito Santo. Então, faltava àqueles homens a plenitude do Espírito Santo. Quando Paulo faz a oração, após essa oração, então, esses discípulos, eles são revestidos com esse poder, eles recebem o batismo no Espírito Santo. Agora sim, eles têm a plenitude do Espírito Santo na vida deles. Então nós temos homens, discípulos ali, que tinham Jesus, que eram cristãos, que tinham o Espírito Santo com eles, independente do conhecimento deles acerca do Espírito Santo, repito, que eram batizados, mas que faltava para a vida deles o revestimento de poder. É aqui que nós entramos com a questão de que esse movimento de Atos 19 se repete no Brasil. Porque essa situação é uma situação igual que é repetida no Brasil. Em que sentido? Olha só. Antes do avivamento pentecostal chegar aqui no Brasil, lá por meio dos séculos 20, por meio de Daniel Berg Navini, o que predominava aqui? Dominava aqui a existência de igrejas históricas e tradicionais, igrejas essas que eram resultantes da reforma protestante do século XVI e que não acreditavam no batismo no Espírito Santo para os dias atuais. A imagem que você vê é de um crente tradicional conversando com um pentecostal. E o tradicional está dizendo, olha, batismo no Espírito Santo não é para nossos dias. E aí o crente pentecostal pergunta para ele, e como você explica então Atos 2,39? O que está escrito em Atos 2,39? Esta promessa diz respeito a vós, aos vossos pais, aos vossos filhos, aos que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Mostrando que que promessa que é essa que Pedro está falando? Pedro está pregando ali após o derramado do Espírito Santo em Atos capítulo 2, que foi uma promessa de Deus feita pelo profeta Joel. Então, quando Pedro fala esta promessa, está se referindo a esse derramado do Espírito Santo, que é para todos quanto Deus nosso Senhor chamar no espaço de tempo. Então, antes de acontecer o avivamento aqui no Brasil, nós tínhamos crentes tradicionais, igrejas tradicionais que não acreditavam no poder do Espírito Santo, no batismo do Espírito Santo para os dias atuais. Ou seja, a situação era a mesma de Atos 19. Haviam muitos cristãos que experimentaram a salvação em Cristo, aqueles discípulos de Atos 19 experimentaram, tinham o Espírito Santo, aqueles discípulos de Atos 19 tinham o Espírito Santo, eram batizados, mas nunca haviam experimentado o poder do batismo do Espírito Santo. Então essa era a mesma situação aqui no Brasil. Então, por isso que o comentarista faz esse link de dizer que o movimento de Atos se repete no Brasil. Exatamente porque a mesma situação de pessoas que tinham Cristo, pessoas que eram salvas, pessoas que tinham o Espírito Santo, que eram batizadas, mas pessoas que não batizadas nas águas, mas pessoas que não tinham experimentado o poder do batismo do Espírito Santo. Faltava o quê? A plenitude do Espírito Santo. E essa plenitude ela vem a partir do batismo no Espírito Santo. Por isso que é uma situação igual. E aí então podemos ver que as experiências gloriosas de Atos dos Apóstolos passariam agora, a partir desse avivamento que chega no Brasil, através de Daniel Berg e Gunnar Wingre, passariam a se repetir aqui em terras brasileiras. E Deus vai usar exatamente Daniel Berg e Gunnar Wingre para mostrar a esses cristãos que eles não podiam ignorar o revestimento do poder do Espírito Santo. O que nós aprendemos aqui? A mesma situação de Paulo ali em Éfeso. Através do apóstolo Paulo, Deus agora mostrou para aqueles cristãos que eles não podiam, para aqueles homens, para aqueles discípulos, que eles não podiam ficar ignorantes acerca do revestimento do poder do Espírito Santo. E é isso que Paulo faz, e eles recebem na sequência ali, então, o poder, o batismo no Espírito Santo, agora sim, a
plenitude do Espírito Santo veio sobre a vida deles. Então, olha só o que o avivamento faz. Então, ali aqueles homens foram avivados pelo poder do Espírito Santo. Nós aprendemos aqui, então, que o batismo no Espírito Santo é uma bênção subsequente à salvação, porém separada da salvação. Ou seja, ninguém é salvo por ser ou não batizado no Espírito Santo. Nós podemos entender o batismo no Espírito Santo como se fosse uma bênção a mais dentro do processo da salvação. E essa bênção agora chega ao Brasil através da vida de Conavingre e também de Daniel Berg. Então é preciso entender isso. O batismo no Espírito Santo está separado da salvação, apesar de fazer parte do processo de salvação. Mas ele faz parte do processo de salvação como uma bênção a mais para o crente, e não como uma condição para a pessoa ser salva. A salvação é só em Jesus Cristo. Pois bem, no primeiro tópico, então, nós abordamos em que sentido é que esse movimento de Atos 19 vai se repetir aqui no Brasil. No segundo tópico, nós temos que, a partir desse avivamento que acontece aqui no Brasil, na instrumentalidade de Daniel Berg e Conavingre, eu te oriento a você ler a história dos dois aí, resumidamente. No Google você vai encontrar, se você não tiver os livros. Quais foram os resultados que esse avivamento trouxe para o Brasil? Que a partir da vinda de Conavingre e Daniel Berg para cá, quando eles, inflamados pelo Espírito Santo, são usados por Deus para trazer esse avivamento para o Brasil, quais são os resultados que tem para o Brasil? A imagem que você está vendo sugere exatamente o que vamos dizer, o que acontece. Primeiro que vai transformar a realidade espiritual que tinha aqui no Brasil. Qual que era a realidade espiritual aqui no Brasil antes desse avivamento que vem através da vida de Daniel Berg e Conavingre? Primeiro que a realidade espiritual do Brasil ela vai mudar de forma inquestionável e irreversível. Em que termos? Em termos de liturgia, em termos de proclamação do Evangelho, manifestação do poder de Deus com sinais, com prodígios, com maravilhas, com milagres, com batismo no Espírito Santo. Então vai haver uma mudança radical nesses aspectos aqui na realidade espiritual do Brasil, que era uma realidade espiritual de frieza espiritual. E agora, então, com o avivamento através do batismo no Espírito Santo, essa realidade vai mudar. Assim como o fogo que derrete o gelo, essa é a imagem que você está vendo. Assim como o fogo que derrete o gelo, o fogo do Espírito Santo agora, através desse avivamento, vai derreter toda a frieza espiritual que estava impregnada na liturgia dos cultos, na proclamação do Evangelho, vai queimar toda a frieza espiritual na vida do crente, vai trazer milagres, prodígios, maravilhas. E a primeira pessoa a ser batizada no Espírito Santo, segundo a história das Assembleias de Deus no Brasil, vai ser exatamente a irmã Celina de Albuquerque. Mas um fato curioso que poucos sabem sobre a irmã Celina é que ela tinha uma doença incurável em seus lábios. E no momento que ela recebe o batismo no Espírito Santo, ela é curada instantaneamente. Ela recebe a cura dessa doença que ela tinha em seus lábios. Então, muda-se uma realidade espiritual de frieza, de gelo, para uma realidade espiritual de fogo, de fervor, de mais dedicação, de milagres, de prodígios e de maravilhas. Olha que coisa maravilhosa. Qual o segundo resultado desse avivamento no Brasil? Exatamente o nascimento do movimento pentecostal. E esse movimento pentecostal ele vai crescer. Então, o segundo resultado é o crescimento da obra de Deus representada agora pelo nascimento desse movimento pentecostal, ou seja, de um movimento que crê no batismo no Espírito Santo, com evidência de falar em línguas e manifestações dos dons espirituais para os dias atuais. O grande crescimento da obra de Deus no movimento pentecostal vai acontecer. Então, nós podemos perceber que o avivamento espiritual foi a causa desse crescimento da obra pentecostal no Brasil nos seus primeiros anos. E espalhou-se como fogo por meio de uma evangelização dinâmica e cheia de amor pelas almas. Assim como
e se a chama espalha pelo gelo, o avivamento espiritual, através do derramado Espírito Santo, vai se espalhar como fogo, expulsando toda a frieza espiritual, trazendo milagres, operação de maravilhas, trazendo uma evangelização dinâmica, cheia de amor pelas almas. Os crentes começam a pregar o evangelho com amor. Enfim, a obra de Deus vai crescer. O movimento pentecostal que nasce a partir desse avivamento vai crescer aqui no Brasil. Mas, como estamos aprendendo, junto com o avivamento, sempre traz como resultado também o que? Perseguição. Então, com o crescimento do movimento pentecostal que nasce a partir desse avivamento, desse derramado Espírito Santo no Brasil, o que vai acontecer? Começa a acontecer a perseguição aos pentecostes. E aí você vê uma imagem sugestiva de como era a perseguição aos crentes pentecostais antigamente. Então, diante de uma pregação cheia de poder, de uma pregação cheia de unção, daqueles missionários que estavam cheios do Espírito Santo, a pregação deles começou a chamar a atenção daquelas igrejas tradicionais que estavam aqui. Isso começou a causar incômodo, causar preocupações e começou a causar perseguições aos irmãos. Lembra-se que nós aprendemos lá atrás na lição de Estevão que o avivamento ele traz perseguição. E é exatamente isso que vai acontecer no Brasil nessa época de Daniel Berg com Navingre. Vai haver uma grande perseguição sobre os irmãos. Como essa perseguição acontece? Primeiro, eles não foram aceitos pelos pastores tradicionais. Os pastores tradicionais não aceitavam eles, não concordavam com eles em hipótese alguma. Tanto, se não me engano, que Daniel Berg e Gunnar-Vingre, eles foram expulsos da igreja que eles pertenciam, porque a liderança e os irmãos não aceitaram eles de jeito nenhum. Segundo, eles tentaram impedir com violência os atos batismais, o batismo. É um fato em que eles estavam realizando o batismo e alguém foi lá, se não me engano, com uma faca para tentar matar um dos missionários, e a irmã Celina se colocou na frente impedindo que aquilo acontecesse. Terceiro, casas onde os irmãos congregavam eram apedrejadas. Porque não havia templos ainda, então se congregavam nas casas e as pessoas se reuniam em frente a essas casas e apedrejavam essas casas onde estavam acontecendo as reuniões. Os irmãos eram insultados, xingados, expulsados das casas quando iam evangelizar. Eram perseguidos com insultos, com xingos. Cachorros eram jogados em cima dos irmãos para espantá-los, outros eram recebidos com espingardas, enfim, era uma perseguição sem tamanho. Ainda mais, os crentes eram espancados em pleno culto. Há um fato dentro da história, desses missionários, em que jovens entraram numa das casas onde o culto estava sendo realizado com pedaços de pau e começaram a bater nos irmãos. Os irmãos botavam os braços na frente do rosto para se proteger e muitos crentes apanharam na hora do culto. Os líderes religiosos, para complicar mais ainda, os líderes religiosos tradicionais, eles espalhavam entre o povo que aquilo que estava acontecendo no meio dos irmãos eram coisas do demônio, não era de Deus, eram coisas do Satanás. Então tudo isso veio como perseguição aos pentecostais por causa desse movimento pentecostal que surge a partir desse grande avivamento que acontece no Brasil na instrumentalidade do nosso irmão Daniel Berg e Gunnar-Vingre. Só que isso aqui é uma síntese dessas perseguições. Mas quando você vê com detalhes o que esses homens sofreram, o que esses irmãos sofreram ao longo dos anos por causa do avivamento que eles viveram e do nascimento desse movimento pentecostal, é muito, muito maior. Isso aqui é apenas uma síntese de tudo aquilo que eles passaram. Mas, louvado seja Deus, que junto com a perseguição também sempre veio o quê? As intervenções divinas. Tinha perseguição, e quanto mais se perseguia os irmãos, mais a obra crescia, mais o movimento pentecostal crescia, e havia também as intervenções divinas. Então, assim como em Atos dos Apóstolos, esse avivamento espiritual no Brasil não foi acompanhado apenas de perseguição, não, mas foi acompanhado também de intervenções sobrenaturais da parte de Deus. De que forma?
através de curas divinas que aconteciam instantaneamente. Houve um fato que uma criança foi levada morta até a presença dos missionários, e um deles pega essa criança no colo e ora, e essa criança ressuscita. Então foi uma intervenção de operação divinas no meio do povo de Deus. E para quê? Tudo isso, toda essa intervenção divina era exatamente para quê? Para reforçar a fé dos irmãos, para fortalecer a fé dos irmãos e, acima de tudo, para validar publicamente aquele avivamento que estava acontecendo, para mostrar para todo mundo, inclusive para aqueles líderes religiosos que diziam que aquilo que estava acontecendo era coisa do demônio, para poder mostrar para eles que aquilo não era coisa do demônio, mas que era atuação do Espírito Santo. Então nós vemos nesse segundo tópico que, com o avivamento que chega no Brasil, nasce um novo movimento. Agora, não um movimento tradicional, mas agora um movimento pentecostal. E um movimento pentecostal que vai ser marcado por milagres, prodígios, por maravilhas, por manifestações do Espírito Santo, através de cura divinas, de milagres, de batismo no Espírito Santo, enfim. Deus vai intervir de forma extraordinária. Mas a intervenção continua. Vemos que Deus vai dar livramentos aos irmãos em relação às perseguições que sofriam. Mas mesmo quando Deus não dava livramento, mesmo quando Deus permitia que eles fossem de alguma forma atingidos na sua própria carne, eles não blasfemavam contra Deus, eles não murmuravam, eles não perdiam a fé, eles se alegravam pelo fato de está sofrendo perseguições por causa de Cristo. Leia Mateus 5,10 depois. Então, mesmo quando Deus não os livrava, mas os permitia passar, sofrer na própria carne algum tipo de perseguição, algum tipo de perseguição que eles sofriam, eles não murmuravam contra Deus, permaneciam firmes e felizes por estarem sofrendo por amor a Cristo. Outra coisa ainda, os pregadores eram pregadores, homens comumente pessoas simples, pessoas indoutas, pessoas sem cultura, sem cultura formal. Eram homens que, na maioria das vezes, não sabiam nem falar o português direito. Eram homens que não tinham grande oratória, mas eram homens cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo dava unção à pregação que eles pregavam. E eles pregavam as 4 mensagens principais que resumem a Bíblia. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus leva para o céu. Eram os 4 pilares do Evangelho pregado. E eles pregavam com a simplicidade, mesmo sem letra, sem serem doutores, sem cultura formal, alguns sem saberem nem falar o português, mas pregavam com unção, com autoridade, com graça. E sabe o que acontecia? Deus estava ali interferindo na incapacidade humana deles, capacitava eles com o poder do Espírito Santo. E capacitados pelo Espírito Santo, muitas pessoas se convertiam a Cristo através da pregação desses homens simples que não tinham preocupação em ficar enfeitando a mensagem, que não tinham preocupação em mudar a sua voz, modular a voz para emocionar ninguém, que não tinham preocupação em usar técnicas para poder envolver o auditório, não. Eles pregavam o evangelho simples, com esses 4 pilares do evangelho, e na simplicidade deles, cheios do Espírito Santo, muitas almas se convertiam ao Senhor. Então temos aí o nascimento de um movimento pentecostal que vai crescer, que vai sofrer perseguições, mas que vai ter intervenções divinas em todos os aspectos, e capacitando eles a pregar o Evangelho, fortalecendo a fé deles, validando tudo aquilo que eles falavam acerca do poder de Deus e acerca do poder do Espírito Santo. E por fim, chegamos ao tópico número 3 sobre a expansão do avivamento pentecostal. Pois bem, quando chega o avivamento no Brasil, através da vida de Daniel Beco na Vingre, nasce um novo movimento, que é o movimento pentecostal, e esse movimento vai crescer. E esse movimento vai ser conhecido como Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Então vemos que
A Igreja Assembleia de Deus, que é esse movimento pentecostal que nasce a partir do avivamento que chega ao Brasil, a instrumentalidade desses dois homens vai crescer. E a gente sabe perfeitamente que a Assembleia de Deus ela é reconhecidamente a primeira e a maior igreja pentecostal do Brasil. E o avivamento espiritual veio sobre a vida através da vida desses irmãos, vai fazer com que a Assembleia de Deus crescesse conforme dois modelos. Então, por que esse movimento pentecostal, conhecido como Assembleia de Deus a partir de então, vai crescer tanto? Simplesmente porque, dirigidos pelo Espírito Santo, eles vão adotar dois modelos de crescimento, que é o crescimento de um modelo centrífugo, conforme a imagem vê. O que é um modelo de crescimento centrífugo? É o crescimento de dentro para fora. Para você entender melhor, vamos usar o exemplo da máquina de lavar. Quando a máquina de lavar chega na função centrifugação, o que ela faz? Ela joga as roupas que estão no centro para fora, na parede ali, aquela parte da parede interna ali da máquina, ela joga para fora e aquelas roupas então grudam naquela parte da parede interna ali, aquele bojo, e depois ela começa a girar em alta velocidade, ali a roupa é centrifugada, porque ela fez um movimento de dentro para fora, empurrando aquelas roupas para fora do seu centro e colocando-as naquela região do bojo na parede ali para secar. Então, esse modelo de crescimento é centrífugo, um crescimento de dentro para fora. E como é que isso aconteceu? Isso aconteceu exatamente por meio da evangelização nas ruas, nas casas, nos cultos, nas praças, em pequenos salões, na entrega de folhetos. Ou seja, um modelo de crescimento conforme Atos 1:8. O que diz lá em Atos 1:8? Recebereis poder e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em Judéia, Samaria e confins da terra. Jerusalém era o centro. Era o centro. A partir de Jerusalém, eles sairiam para fora de Jerusalém. Ou seja, saíam de dentro de Jerusalém para fora, as outras regiões, onde ali o evangelho seria pregado. É esse modelo de crescimento centrífugo em que a igreja sai do seu centro, sai do centro ali, de dentro dela, ela vai para fora, através da evangelização. A evangelização, ela então vai para fora para pregar o evangelho. Dessa forma, então, o que aconteceu? Ela cresce de uma maneira extraordinária. Então, esse modelo de crescimento centrífugo, ele é um modelo de crescimento diferente ainda de muitas igrejas históricas da época. Ou seja, lembra? As igrejas históricas da época eram igrejas tradicionais que usavam um modelo de crescimento contrário. Eles usavam um modelo centrípeto. O modelo centrífugo é de dentro para fora. O modelo centrípeto é de fora para dentro, conforme a segunda imagem está dizendo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que nesse modelo de crescimento centrípeto, as igrejas tradicionais elas esperavam as pessoas virem para os cultos, para as igrejas, para terem acesso à palavra, para terem acesso ao evangelho. E dessa forma a igreja crescia muito pouco, porque se convidando, se indo para fora em busca das pessoas já é difícil trazê-las, imagine esperar elas virem para a igreja. Então, esse modelo centrípeto nos sugere para nós que era exatamente isso. Centrípeto, ou seja, de fora para dentro, era a igreja continuando no seu centro, esperando que as pessoas viessem para dentro para ouvir o evangelho. Aí chega o movimento pentecostal com o avivamento que há no Brasil e usa esse modelo direcionado pelo Espírito. Não, vocês não vão ficar parados no centro. Vocês não vão ficar parados dentro, vocês vão sair para fora. E assim, a Assembleia de Deus, que é esse movimento pentecostal, ela cresce de uma maneira extraordinária. Também, outro modelo de crescimento que a Assembleia de Deus adotou foi um modelo de crescimento acentuado. Que modelo é esse? É um modelo de crescimento diferente também de algumas igrejas que se dizem pentecostais e diferente das igrejas neopentecostais, porque o modelo de crescimento dessas igrejas, que não é um modelo centrífugo e não é um modelo acentuado, é exatamente um modelo de crescimento de inchaço. Ou seja,
pescando crentes de outras denominações. É a primeira imagem, é pescando na igreja, no aquário do outro. Então, muitas igrejas que se consideram pentecostais e as neopentecostais usam o modelo de inchaço, em que eles pescam no aquário do outro para o seu aquário. Pescam membros de outra igreja para a sua igreja. Esse é um modelo de crescimento que não é adotado pelo movimento pentecostal Assembleia de Deus, que é, repito, movimento de crescimento acentuado. Como é que funciona esse modelo de crescimento acentuado? Olha, esse modelo acontece primeiro por meio do evangelismo, vai estar ligado diretamente ao modelo centrífugo, em que a igreja sai do seu centro para fora, vai em busca das almas perdidas através da evangelização. Essas pessoas aceitam Jesus como Salvador e elas são trazidas para dentro da igreja, onde são discipuladas, ensinadas, orientadas. Então, nesse modelo de crescimento acentuado, há uma preocupação e dedicação em prover esse novo convertido de conhecimento bíblico. Para quê? Exatamente para ele se firmar na fé e para ele também se tornar não um pescador de peixe no aquário do outro, mas se tornar um verdadeiro ganhador de almas para o reino de Deus. Então, esse modelo de crescimento acentuado é um modelo em que a igreja ela simplesmente discipula aqueles que se convertem e não tem a preocupação de ficar pescando no aquário de outro, como muitos têm. Por isso, esse movimento pentecostal ele foi crescendo cada vez mais e cresceu de uma forma extraordinária que hoje nós podemos analisar como está esse movimento pentecostal a partir desse avivamento até os dias de hoje, porque da época de Gunnar Wingre e Daniel Berg até os dias de hoje, desconheço que tenha havido no Brasil algum avivamento depois disso. Então hoje nós ainda colhemos frutos deste grande avivamento e desse modelo direcionado pelo Espírito Santo adotado pelo movimento pentecostal chamado Assembleia de Deus. E como está o movimento pentecostal no Brasil atualmente? Olha, conforme o gráfico mostra para você aí, segundo os dados da pesquisa do IBGE em 2010, os evangélicos eram no Brasil cerca de 42 milhões de pessoas. Você vai ver isso no gráfico aí, na cor vermelha. Então, 42 milhões de pessoas do Brasil em 2010 se denominaram evangélicos. Então, esse era o total de evangélicos. Bom, destes 42 milhões de pessoas, censo de 2010, e são evangélicas, a grande maioria é do movimento pentecostal, ou da tradição pentecostal. E especificamente da Assembleia de Deus, porque só nesse período, em 2010, no último censo, no penúltimo censo do IBGE, a Assembleia de Deus, desses 42 milhões de crentes, de evangélicos, aqui 42 milhões de pessoas envolve todas as denominações, desses 42 milhões, 12 milhões pertenciam ao movimento pentecostal Assembleia de Deus. Por que estamos dizendo penúltimo censo? Porque o censo é feito de 10 em 10 anos. Como o censo de 2020 não pôde ser feito por causa da pandemia, o último censo foi realizado quando? No ano passado. Então, o resultado desse censo está para sair ainda. Então, como não saiu ainda, estima-se, o IBGE estipula que atualmente os evangélicos sejam mais da metade da população brasileira. E eles estipulam ainda um crescimento, não apenas no total de evangélicos, aí envolve todas as denominações, mas também um crescimento acentuado e pontual entre os pentecostais. Então, nos dias de hoje, o IBGE ele estipula que o número de evangélicos é mais da metade e dentro dessa mais da metade ainda teria o crescimento dos crentes relacionados ao movimento pentecostal aqui no Brasil. Então, tudo isso, todo esse crescimento que estamos vendo do movimento pentecostal no Brasil, marcado pela Assembleia de Deus, todo esse crescimento, ele é fruto ainda desse poderoso avivamento que Deus enviou para a nossa nação através de Gunnar Wingre e através de Daniel Berg. Então, nesse último tópico,
nós traçarmos esse panorama de como está o movimento pentecostal nos dias de hoje, a expansão do movimento pentecostal, e o maior movimento pentecostal, sem dúvida alguma, é as Assembleias de Deus no Brasil, que, por direção divina, adota o modelo de crescimento centrífugo e o modelo de crescimento acentuado, onde o número de pessoas pertencente à tradição pentecostal nas Assembleias de Deus vai crescer cada vez mais. Então, qual que é a conclusão que nós chegamos dessa lição? Primeiro, olha só, o avivamento no Brasil aconteceu pela atuação direta do Espírito Santo. Sempre é. Usando estes dois missionários, Daniel Berg e Gunnar Wingre, que não foram desobedientes ao chamado de Deus e enfrentaram tudo e todos. Aqui nós vimos apenas uma partezinha do que esses homens enfrentaram, mas eles enfrentaram tudo e todos. Não desobedeceram ao chamado de Deus e, através da vida deles, um grande avivamento veio sobre o Brasil, fazendo mudança, transformação e crescimento do movimento pentecostal no Brasil, e eles deixam um grande legado de homens que, através da vida deles, uma grande obra foi realizada. E para terminarmos, eu deixo uma pergunta retórica. Quando teremos, e será que teremos um novo e grande avivamento no Brasil antes do arrebatamento da igreja? Será que teremos um grande avivamento no Brasil antes do arrebatamento da igreja? É uma pergunta que você, professor, pode fazer para a classe, mas sem esperar uma resposta. É uma pergunta retórica. Você não quer uma resposta, você quer uma reflexão. Então, que Deus possa abençoar as nossas vidas e que nós aguardemos a intervenção divina a esse país. Que nós aguardemos um avivamento para esse país. Vai acontecer esse avivamento antes do arrebatamento da igreja? Sinceramente, eu não sei. Mas que nós possamos buscar a Deus para que o Senhor possa intervir. Assim chegamos ao final de mais uma lição, onde nós traçamos aí um panorama, uma visão geral sobre o avivamento pentecostal e o surgimento do movimento pentecostal no Brasil e o grande crescimento que esse movimento teve a partir desse avivamento. O último slide, a última imagem que você está vendo é o nosso contato. Você que é novo por aqui, te convido a se inscrever no canal, compartilhar. Você que já nos acompanha, faça os seus comentários, também dê o seu joinha, porque ao fazer isso o YouTube ele entende que o conteúdo relevante é relevante e ele indica para outras pessoas também assistirem. Se você deseja receber esse material que eu uso aqui na administração em PDF e slides gratuitamente, entre em contato comigo através aí do Zap que está na tela. O link desse vídeo vai ficar na descrição desse vídeo, vai ficar um link para você entrar nos nossos grupos de WhatsApp, pelos quais eu disponibilizo esse material semanalmente. E se este projeto ele é importante para você, ele é útil para você, ajude a manter esse projeto. Faça aí a sua contribuição voluntária de qualquer valor e tenha certeza que Deus vai abençoar grandemente a sua vida, poderosamente a sua vida, e tenho certeza que Deus vai recompensar você. A gente está pedindo essa contribuição voluntária por questões de necessidade realmente, que nós precisamos de ajuda dos irmãos para podermos manter esse projeto Auxílio ao Professor da EBD, com a disponibilização desse subsídio para você, para ajudar você na administração. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. E lembre-se de uma coisa, olha só, se o seu chamado é ensinar, e haja dedicação ao ensino. E ainda nessa imagem você vê a nossa área de atuação. Nós não apenas ministramos lições da EBD, não. Nós atuamos em todas essas áreas que você está vendo aí nessa imagem, nessa última imagem. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha um ótimo domingo, uma ótima lição. E, professor, lembre-se do dever de casa que eu passei para vocês. Identificar nesse texto de Atos 19 quais são as doutrinas polêmicas que eu disse que estão implícitas dentro deste texto. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima semana, em nome do Senhor Jesus Cristo.